Você já se sentiu invisível, como se ninguém realmente enxergasse o que você está passando? Quantas vezes você chorou em silêncio, enfrentou batalhas sozinho, carregou fardos que ninguém conhecia? Hoje, quero falar diretamente ao seu coração. Quero que você entenda uma verdade poderosa que pode mudar completamente sua perspectiva. Deus vê você, não apenas superficialmente, não apenas suas ações externas. Seus olhos são como chama de fogo, e a cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1:14. Esta descrição de Jesus em Apocalipse não é apenas poética, é uma revelação profunda do caráter de Deus. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, está nos mostrando algo extraordinário. Pare por um momento e pense: o que o fogo faz? O fogo ilumina. O fogo penetra a escuridão. O fogo purifica. O fogo transforma. Os olhos de Deus iluminam cada canto escuro da sua vida. Não existe escuridão onde seus olhos não possam ver. Não existe segredo que ele não conheça. Não existe dor que ele não perceba. Talvez isso até assuste você um pouco. Talvez você esteja pensando: se Deus vê tudo, então Ele vê todas as minhas falhas, todos os meus erros, todos os meus pecados. Sim, Ele vê. Mas não pare aí. Esses mesmos olhos que veem suas falhas também veem seu potencial, veem seu coração, veem suas lágrimas derramadas em segredo, veem suas lutas internas, veem seu desejo de fazer o certo, mesmo quando você falha. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Você não consegue se esconder de Deus, mas, e isso é importante, você não precisa se esconder. Porque o olhar de fogo de Deus não é apenas um olhar de julgamento, é um olhar de amor. Você já notou como as pessoas geralmente veem apenas o que queremos mostrar? Colocamos máscaras, não é verdade? Sorrimos quando estamos despedaçados por dentro. Dizemos estou bem, quando na verdade estamos gritando por socorro no silêncio da nossa alma. As pessoas veem a máscara. Deus vê o rosto, as pessoas veem as ações, Deus vê as motivações. As pessoas ouvem nossas palavras, Deus escuta nosso coração. Os olhos de chama de fogo penetram além das aparências. Não há nada que você possa esconder dele. E isso, meu amigo, é uma notícia extraordinária, porque significa que quando todos os outros estão enganados pelo seu sorriso forçado, Deus sabe exatamente o que você está sentindo. Você não precisa explicar sua dor para ele. Você não precisa justificar suas lágrimas. Você não precisa traduzir seus gemidos. Ele vê, ele sabe, ele entende. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 11:4. O fogo não apenas ilumina, ele purifica. Quando um ourives quer purificar ouro, ele o coloca no fogo. O calor intenso separa o metal precioso das impurezas. Os olhos de Deus funcionam da mesma forma em nossa vida. Seu olhar penetrante revela o que precisa ser transformado em nós. Não para nos condenar, mas para nos refinar. Quando você sente aquela convicção interna, aquele incômodo na consciência, saiba que é o olhar de fogo de Deus trabalhando. Ele está separando o precioso do vil em você, está mostrando o que precisa ser transformado. Porque o Senhor são os olhos que passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Edu Crônicas 16:9. Muitas vezes resistimos a esse processo. Fugimos, nos escondemos, tentamos ignorar. Mas fugir do olhar de Deus é fugir da nossa própria cura, é recusar a transformação que tanto precisamos. Permita que os olhos de fogo de Deus examinem seu coração hoje. Não resista, não fuja. Entregue-se a esse olhar que purifica, que transforma, que restaura.
Sabe o que é mais extraordinário sobre os olhos de Deus? Eles não veem apenas quem você é agora, mas quem você pode se tornar. Quando Deus olhou para Gideão, viu um homem escondido, malhando trigo num lagar para escapar dos midianitas. Mas o chamou de homem valente. Quando olhou para Pedro, viu um pescador impulsivo e inseguro, mas o chamou de rocha. Quando olhou para Davi, viu um jovem pastor, mas enxergou um rei. E quando Deus olha para você hoje, Ele não vê apenas suas falhas, seus medos, suas limitações. Ele vê seu potencial. Ele vê quem você foi criado para ser. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Talvez você esteja passando por um vale de sombra e morte. Talvez você esteja lutando contra circunstâncias que parecem impossíveis de superar. Talvez você tenha cometido erros que parecem irreparáveis, mas os olhos de fogo de Deus veem além disso tudo. Eles veem a pessoa que você pode se tornar através dessas experiências. Eles veem o testemunho que nascerá da sua provação. Eles veem a força que surgirá da sua fraqueza. Aqui está outra verdade poderosa. Os olhos de Deus nunca desviam de você. Nunca. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33:18. Ele não pisca, ele não se distrai, ele não se cansa de olhar para você. Enquanto todo mundo pode se esquecer de você, Deus jamais o perde de vista. Lembra-se de Hagar no deserto? Abandonada, sozinha, desesperada, ela deu um nome a Deus naquele momento: o Deus que me vê. Em seu momento mais solitário, ela descobriu que não estava sozinha. Deus a via, Deus a notava, Deus se importava. Você está se sentindo como Hagar hoje, abandonado, esquecido, invisível. Os olhos como chama de fogo de Deus estão fixos em você agora mesmo. Ele vê suas lágrimas, ele ouve seus suspiros, ele nota seus esforços, ele conhece suas lutas. Nada passa despercebido por ele, nada. O que esses olhos de fogo procuram em nós? A perfeição? A ausência de falhas? Não, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. O que Deus procura é um coração sincero, um coração quebrantado e contrito, um coração que, apesar de todas as falhas, deseja sinceramente segui-lo. Você pode não ser perfeito, ninguém é. Você pode ter tropeçado 1000 vezes, todos nós tropeçamos. Você pode ter áreas na sua vida que ainda precisam desesperadamente de transformação. Todos nós temos. Mas se seu coração é sincero, se há um desejo genuíno de agradar a Deus, de crescer, de se tornar mais parecido com Jesus, então você tem o que os olhos de fogo de Deus procuram. Há algo profundamente comovente que precisamos entender. Os mesmos olhos que são como chama de fogo também podem se encher de lágrimas. Jesus, a revelação perfeita do caráter de Deus, chorou por Jerusalém. Chorou diante do túmulo de Lázaro. Seu olhar penetrante não o tornava insensível à dor humana. Pelo contrário, porque ele via tudo, sentia tudo, com uma intensidade que mal podemos compreender. Quando você sofre, Deus não apenas vê, ele sente. Quando você chora, Deus não apenas nota, ele se compadece. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103:13. Há um conforto indescritível em saber que o Deus que tudo vê é também o Deus que profundamente sente, que aquele cujos olhos são como chama de fogo é também aquele que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. E agora, quero que você faça algo comigo. Quero que você pare por um momento. Feche seus olhos e imagine. Os olhos de fogo de Jesus estão olhando diretamente para você agora. Não desvie o olhar, não se esconda. Permita que ele veja tudo. Permita que ele examine. Permita que ele purifique. Pode ser desconfortável, pode ser intenso, mas é necessário. É cura, é libertação,
Os olhos de Deus não apenas veem, eles agem. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Deus não é um observador passivo da sua vida. Ele não está simplesmente anotando seus erros ou aplaudindo seus acertos. Ele está ativamente trabalhando em todas as circunstâncias. Quando os olhos de Deus veem uma injustiça contra você, ele age. Quando os olhos de Deus veem você lutando, ele fortalece. Quando os olhos de Deus veem você sendo tentado além das suas forças, ele provê escape. Quando os olhos de Deus veem você desesperado, ele envia socorro. Nunca pense que Deus está apenas observando suas lutas com indiferença. Seus olhos de fogo não apenas veem, eles se movem para agir em seu favor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Como seria a sua vida se você vivesse constantemente consciente de que os olhos de fogo de Deus estão sobre você? Não como um inspetor crítico procurando falhas, mas como um pai amoroso, atento a cada detalhe. Viver sob o olhar de Deus transforma nossa perspectiva. Altera nossas prioridades, muda nossas decisões. Quando você estiver sozinho, lembre-se, você nunca está realmente sozinho. Os olhos de Deus estão sobre você. Quando você estiver tentado, lembre-se, nada está oculto dele. Os olhos de Deus estão sobre você. Quando você estiver sofrendo em silêncio, lembre-se, seu sofrimento é visível para ele. Os olhos de Deus estão sobre você. Quando você estiver lutando para tomar uma decisão, lembre-se, ele vê o caminho à frente, mesmo quando você não consegue enxergar. Os olhos de Deus estão sobre você. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32, 8. Viva consciente desse olhar divino, não para viver com medo, mas para viver em confiança. Não para se sentir constantemente julgado, mas para se sentir profundamente amado e cuidado. Pai Celestial, obrigado porque teus olhos são como chama de fogo. Obrigado porque nada em minha vida está oculto de ti. Nada te pega de surpresa, nada te confunde. Ajuda-me a não fugir do teu olhar penetrante, mas a me entregar a ele, a permitir que tu vejas tudo em mim, o bom, o mau, o bonito, o feio, e enquanto tu vês, transforma. Purifica com teu fogo tudo o que não te agrada em mim. Obrigado, porque teus olhos não apenas veem minhas falhas, mas meu potencial. Tu vês quem eu posso me tornar pela tua graça. Tu vês o propósito para o qual me criaste. Hoje, escolho viver consciente do teu olhar sobre mim, não com medo, mas com confiança, não com vergonha, mas com esperança. Teus olhos me guiam, teus olhos me protegem, teus olhos me amam. Em cada momento de escuridão na minha vida, lembra-me que teus olhos são como chama de fogo, iluminando o meu caminho. Em cada momento de confusão, lembra-me que tu vês além do que eu posso ver. Te amo, Senhor, e sou grato por teu olhar de amor que nunca, jamais se desvia de mim. Hoje, quero deixar com você este desafio. Viva consciente do olhar de Deus sobre sua vida, não como um fardo pesado, mas como uma bênção inestimável. Imagine como seria diferente se em cada situação você se lembrasse: Deus me vê agora, em cada decisão, em cada conversa, em cada pensamento, em cada ação. Os olhos como chama de fogo de Jesus te convidam a uma vida de autenticidade, de transparência, de verdade. Não há necessidade de máscaras com ele, não há necessidade de fingimento, não há necessidade de performances espirituais. Você é visto, completamente visto, e ainda assim completamente amado. Viva hoje na liberdade que vem de saber que os olhos de Deus estão sobre você. Seus olhos que iluminam, que purificam, que transformam, que guiam, que protegem, que amam. O Senhor é o que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite.
O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 121, 5, 8. Os olhos de fogo de Deus estão sobre você, hoje e sempre. Até o próximo encontro, lembre-se, você é visto, você é conhecido, você é amado por um Deus cujos olhos são como chama de fogo. A paz do Senhor esteja com você.